Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como forjar campeões, os segredos de uma mentalidade de alta performance. Para bater esse papo comigo, está aqui, eu tenho muita honra de entrevistar Lincoln Nunes, criador do método Atleta de Elite e formado em filosofia e psicanálise clínica. Nunes iniciou seus estudos de desempenhos esportivos em 2010. Após 6 anos de pesquisa, passou a aplicar a sua metodologia em atletas de alto nível. Ao mesmo tempo, já impactou positivamente milhares de vidas através das redes sociais. No total, mais de 300 mil pessoas acompanham o treinador mental nas mídias em busca de desenvolvimento, performance e evolução. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo. Estou ansioso pelo nosso bate-papo. Para mim é uma honra aí. Obrigado aí, você, Léo, toda a equipe aí que está aí ajudando, né? Poxa, sou um fã de você, tive a oportunidade de estar junto contigo no teu evento, no Growth Machine, um evento incrível, que eu fui lá para contribuir e voltei de lá muito melhor, né? Eu que acabei aprendendo com vocês lá. Vocês são gigantes e para mim é uma honra, cara. De verdade, muito obrigado aí por dar abertura num assunto que tá crescendo, mas não na velocidade que eu gostaria, né? Vambora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. Preparado, Léo? Pô, preparadíssimo. Prazer imenso estar aqui de novo, né? A gente se conheceu lá na imersão. Pô, sim. Foi ótimo. Ó, Lincoln, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para saber mais sobre como a Zorro pode ajudar a sua empresa, visite o site Zorro, tá? Ou procure por Zorro nos mecanismos de busca. Aqui na descrição desse episódio vai ter um link para te facilitar e também um QR Code que você pode escanear usando o teu celular. Cara, vamos lá, ansioso. Bora. Olha, eu tenho um vídeo que eu sempre passo pro meu time de vendas. Sim. Não sei se você já viu, que é um documentário do Kobe Bryant, falando do preço da grandeza. Sim, né? muito bom. E o Kobe, ele fala que, velho, ele era o pior jogador, né? Ele Sim. passou um verão inteiro sem fazer nenhuma cesta. E o que ele fez mais do que os outros foi treinar. Sim. Mas assim, Lincoln, cara, quem que é o Lincoln? E como é que você caiu nesse mundo da alta performance, esse mundo de desenvolvimento de atletas e efetivamente conseguir forjar um campeão? É muito legal. Esse vídeo do Kobe é muito legal porque ele traz muito ensinamento, né? Se a gente está com a mente aberta para poder receber o que ele tem lá para entregar, é rico demais, né? E hoje o Lincoln é um cara aí que é casado com a Júlia, que vive hoje o desafio de estar conectado com seus valores e princípios para não se perder no meio do caminho. Já me perdi no meio do caminho. E o tempo inteiro a gente vai buscando se reencontrar. Não é um desafio fácil, né? Crescer, às vezes, é mais fácil do que manter a sua alma conectada à sua essência. Então, eu sou esse cara que busca o tempo inteiro, o tempo todo, estar direcionado da forma certa, né? Eu tenho uma analogia que eu falo, né, Léo e Thiago, que mais vale você ir a pé para um abismo do que ir de Ferrari a 220 por hora. Então, eu prefiro o tempo inteiro estar analisando os meus passos com base naquilo que faz sentido para mim, no meu momento atual, e a vida é cíclica, né? Ela é feita de fases, como a natureza mesmo mostra isso pra gente. E eu hoje sou apaixonado, né, pela minha família, pelas minhas 2 cachorrinhas, ainda não tenho filho, mas tenho 2 cachorrinhas lá que é um amor absurdo por elas. Sinto muita falta quando eu tô viajando, né? Vou fechar agora quase 30 dias longe de casa. Caraca. Faz parte do jogo, né? Os últimos 3 anos tem sido assim. É uma rotina muito intensa, porque eu fico muito com os atletas de alto nível, né? Eu viajo para ficar com eles e viver o dia a dia deles, literalmente no sentido da palavra, viver a vida deles, né? E como é que você chegou a esse ponto, né? De estar ali treinando atletas, né? Quais foram os marcos que te fez chegar a esse ponto? E mais importante, como é que você deixou de ser estudante de direito, de advocacia, para ir para esporte, que é um negócio que... E esporte com mentalidade, que ainda é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Não, e de alto nível, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é você atender uma pessoa normal, outra coisa é você atender um atleta e outra coisa é você atender os melhores do mundo de algumas modalidades. O jogo muda. Por mais que possa não parecer, é um outro conceito, é uma outra estratégia, é uma outra mentalidade, é um outro desafio. Então, atender os atletas do mais alto nível, que hoje se equipara também a empresários do mundo corporativo, que por conta dos atletas, os empresários pensam, se esse cara consegue fazer um atleta performar no mais alto nível de excelência, sendo que eles já são talvez os melhores do mundo naquilo que fazem, ele pode fazer o performar também dentro dos negócios. E sim, o empresário, existe uma grande analogia do empresário
de elite do mundo corporativo que joga um jogo de alto nível, que você sabe muito bem que eu tô falando, com o atleta. Existe uma conexão. E essa transição, né, esse fato, né, que acontece, que hoje faz com que eu esteja aqui, começou alguns anos atrás. Eu acabei trabalhando 10 anos com o direito. E no direito, eu me descobri, eu me conheci. Foi muito difícil a jornada para poder vencer no direito. Eu venho de uma família muito humilde, financeiramente falando, onde dinheiro não era algo, né, que tinha em abundância. Todos Então, nós. Né, Léo? Vocês é. sabem bem como é que é, né? Eu acho que o dinheiro, eu acho que a escassez de dinheiro é um aliado, sabe? Porque provavelmente se eu tivesse muito dinheiro, Provavelmente a gente eu ia não fazer tava. um montão de besteira. Não ia estar pronto. Ia dar alguns problemas no meio do caminho aí, né? Comigo, com certeza, ia ser igual. Então, foi uma construção árdua com o direito. Quando o meu amigo Maurício, ele me convidou para trabalhar com ele, eu não entendia nada de direito, ele falou, cara, eu não preciso de um advogado, eu preciso de um cara com o teu perfil. Então, a gente começou essa jornada, eu tinha 21 anos aproximadamente, e a gente fez uma construção aí de vários anos dentro do direito. O que aconteceu foi que eu acreditava que eu iria viver do direito, que eu só sabia fazer isto. Porque eu era uma pessoa que estava crescendo dentro do direito, por mais que eu tenha passado muita necessidade, muita dificuldade. Quando a gente abriu o escritório, como o Maurício também não vem de uma família privilegiada financeiramente falando, ele tinha recém se formado e eu era gerente de uma loja de roupa. E quando ele fez esse convite, eu aceitei, porque eu vi ali uma possibilidade de conseguir vencer na vida, já que a minha criação, com relação a, principalmente ao meu pai, que falava algumas coisas relacionadas à comparação com meu irmão, você, com essa mentalidade, né? Não é assim que ele falava, mas com esse perfil, com esse comportamento, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser um merda, você não tem como vencer, porque a comparação com meu irmão era muito ferrenha, 2 anos mais velho, tirando notas muito boas no colégio. Meu irmão era mais um intelectual que tirava notas boas. Eu era mais do humano e do esporte. Então eram 2 mundos completamente diferentes que repercutiam, obviamente, nas notas de colégio. O meu pai, querendo o melhor para mim, ele deu a criação que ele podia, dentro do conhecimento que ele tinha. Só que foi assim, não foi fácil, foi difícil. Eu escutei... Aí a comparação, tipo, sempre é difícil, né, cara? Na verdade, os nossos pais, eles são responsáveis por 90% dos nossos traumas, né, cara? Foi muito difícil, porque naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu consegui usar aquilo dali de uma forma inconsciente para o meu bem. Então, quando eu estava no direito, às vezes que eu não desisti foi justamente por causa do meu pai. Porque na minha cabeça, eu criei uma sensação de que se eu desistisse, ele venceria. Eu não seria ninguém na vida. Então, eu permaneci, chorei muito, questionei Deus muito naquele momento, a minha conexão com ele não era como é hoje. E eu permaneci por conta do meu pai, porque eu não queria dar o gostinho pra ele. Tá vendo? Ele venceu, ou seja, eu não sou ninguém mesmo, porque eu não sabia o que fazer se não fosse no direito. Então eu lembro que eu falava pro Maurício, cara, eu só vou sair daqui morto ou muito bem sucedido. Eu não vou desistir. E eu lembro que eu questionava a Deus e falava, cara, quando que a coisa vai virar, velho? Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais comer cachorro-quente de R$1,50. Eu não aguento mais ter 3, 4 reais para comer, sendo que só o peso do prato, que a gente chama tara do prato, é R$2. Eu não aguento mais estourar os meus pés de bolha, de sangue, de caminhar, porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus. Eu tenho que caminhar 1 hora e voltar por 1 hora. Eu não aguento mais. Tá realmente muito difícil. E eu questionava muito Deus. Mas quanto mais demorava e mais doía, mais eu me fortalecia, sem conhecimento nenhum. Tudo de uma forma muito usando a raiva ao meu favor. Usando esse sentimento de não dar o gosto, né, da vitória para o meu pai e o gosto da dificuldade, né? Eu peguei a dificuldade e transformei ela numa potência, numa energia, de forma natural. Quando as coisas começaram a melhorar no escritório, eu pensei, agora as coisas vão andar. As primeiras ações começaram a cair depois de 7, 8 anos. Eu realmente pagando para trabalhar todos esses anos. Eu lembro que o meu primeiro salário foi R$50 depois de uns 5 anos. Caraca, e eu amei isso, foi animal demais, meus primeiros R$50. Eu nunca mais vou esquecer. Depois de 5 anos trabalhando sem receber R$1. Caramba. Então, assim, dos meus 20 aos 30 quase, tudo que uma pessoa normal fazia, ir pra festa, jogar futebol, ir sair com os amigos, sair com as gurias, né? Eu era solteiro. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha como. Eu não tinha dinheiro. Então, eu falava, ou eu faço isso, ou eu renuncio, ou
é a certeza que eu não vou conseguir. Se renunciando já tá difícil, imagina sem renunciar. Quando as coisas começaram a andar, depois de 7 anos, eu tive uma notícia que mudou a minha forma de ver o mundo, que faz hoje eu estar sentado aqui na frente de vocês. Quando o dinheiro começou a cair, e foi um dinheiro que naquela época era muita grana para quem estava naquela situação, as ações começaram a cair, e eram ações em massa que a gente entrava, descobria muito bem uma ação, estudava essa ação, e via a possibilidade dela ser um tiro acerteiro. A gente não gostava de fazer aventura jurídica. E eu era o cara que buscava os clientes. E eu buscava esses clientes e entrava em massa. Eu chegava a entrar com 400, 500 ações em um ano sozinho. Viajava pelo estado inteiro, captando esses clientes, fazendo pitch para que eles pudessem confiar na gente. Deu muito certo. E uma hora essas ações tinham que começar a cair. Não ganhávamos todas, mas ganhamos várias. Porque a gente fez uma pesquisa prévia, fomos estratégicos antes de começar a fazer aventura jurídica. Quando a coisa começou a andar, literalmente, eu falei, agora a coisa vai explodir. Tudo começou a desmoronar. Porque no Gil, em 2013, eu comecei a ter forte dores na costela. E não era normal aquelas dores, porque eu não conseguia respirar se eu treinava com um treino muito intenso, quedas de judô ou com um cara mais forte e mais pesado. E eu fui fazer uma ressonância e o traumatologista falou, cara, vou ter que te encaminhar para um oncologista. Eu falei, como assim um oncologista? O oncologista cuida de câncer. Agora fugiu da minha alçada. Você vai ter que ir para um oncologista porque pode ser que seja câncer. Eu falei, caraca, doutor, não é possível, isso tá de brincadeira. Doutor Jorge Utalis, gente boa, meu amigo ele. Não é possível, doutor, você tá de brincadeira. Cara, desculpa, fico muito triste de te dar essa notícia, mas agora fugiu da minha alçada. Fui pro oncologista, cheguei lá, o oncologista, minha esposa do meu lado, marquei depois de uma semana, na cabeça, né, fritando nessa semana, ele pegou aquele quadro branco, sabe, aquela painel branco que tem uma luz no médico, do lado que fica do médico, ele botou, cravou a ressonância ali, analisou, lembro como se fosse hoje, né, dele, é câncer. Que isso? Como assim é câncer, doutor? Assim, do nada. Empatia zero. Pau, na lata. É câncer. Mas, doutor, da onde é que tu tirou que é câncer? Que geralmente quando apresenta este nódulo aqui, pela minha experiência, é câncer. Aí a Júlia já começou a ficar desconfortável. Eu falei, beleza. Maligno ou benigno, doutor? Como está nesta região, a minha opinião, pela minha experiência, é maligno. Falei, tá, só um pouquinho. Tu quer dizer então que eu posso estar com câncer de pâncreas ou de intestino? Que se fez metástase, vem de algum lugar. Pode ter vindo do meu estômago. Dali, da parte que mata rápido. Eu prefiro começar desta forma, porque tudo que não for, você tá no lucro. Ponto. Assim. Minha esposa, nessa hora, entrou em desespero, né? Ela chorou muito. Por quê? Porque ela que cuidaria de mim. Ela trabalhava no hospital de oncologia e eu seria um paciente dela. Então, nessa hora, foi muito difícil, porque mais difícil do que saber que vai morrer, é saber que as pessoas que estão com a gente vão sofrer. Porque se eu morro, eu vou embora. Então, eu parto dessa para melhor. E eu não sofro tanto. Talvez eu sofra pelo tratamento, mas tá tudo bem. Mas o mais difícil de tudo foi saber que as pessoas que eu amavam iriam sofrer a vida inteira. Então, aquilo foi muito forte. Mas eu precisava ficar firme, porque a minha família já estava debilitada. Eu não podia me entregar, eu não podia me dar o luxo de fazer isso. Então eu tive que consolar a família. E é muito louco, né? Porque às vezes eu lembro de uns detalhes. A gente estava aqui trocando ideia, do nada, todo mundo começava a chorar. Do nada, velho. Aí eu falei, ei, que porra é essa aí, velho? A galera chorando porque lembrava que eu ia morrer. Eu falei, não, mano, aí vocês estão me matando antecipadamente, caraca. Vamos parar de chorar, mano. Então, assim, foi muito difícil esse momento. Não, e imagina assim, né, cara? O cara jovem, saudável, 27 cheio anos. de vida. 27 anos. E... Só que ninguém quer ser estatística, Léo e Thiago. Alguém tem que ser. Ninguém quer ser. Alguém tem que ser. Então eu tava me aceitando que eu seria estatística. 27 anos, morto de câncer. Isso, cara. Vai pra estatística, tem gente que morre assim, tem gente que nasce com câncer, crianças nascem com câncer. 27 anos, tá bom, morto de câncer. Então eu comecei a aceitar aquilo como uma verdade. E foi muito difícil nesse processo, porque a gente muda a forma de ver o mundo. Por quê? Todo mundo sabe que vai morrer, mas a data da morte muda tudo. A data muda tudo. Não importa o quanto você faça processo de visualização, o quanto que você faça regressão, a data da morte muda tudo. Então ali
mudou um pouco a minha forma de ver o mundo, porque eu tinha a data da morte. Eu estava vivendo com ela, ela fazia parte de mim. E nesse tempo, o que aconteceu foi que eu fiz os exames, depois de mais ou menos um mês, eu tive a certeza que eu não tinha câncer de pâncreas, de intestino. Fizemos lá todos os exames, até sair o exame, até marcar, você sabe que é um inferno, né? Demora. Não importa, mesmo que pague particular ou não, né? Demora, não é assim. Vai, ele faz hoje e sai o resultado amanhã. Não é assim que funciona. Então deu mais ou menos aí uns quase 30 dias. Show de bola. Tô livre de pâncreas ou fígado que mata rápido. Cheguei no doutor, e aí? Cara, vamos fazer uma cintilografia óssea, porque pelas tuas dores nas costelas, a gente vai dar uma olhada como é que tá essa tua parte, como tem esse nódulo na coluna. O que é cintilografia óssea? Nada mais é do que um exame que mostra como é que tá os teus ossos, mas assim, ó, não abre e traz ele pra mim. Porque ele não pode aparecer preto, só torce pra isso, não pode ter nada preto. Óbvio que eu abri e tava tudo preto. Tá merda. Cheguei lá, já morto, achando, né? Tô morto. Tu tem câncer de medula óssea, cara, tu tem mieloma múltiplo. Eu falei, o que é isso aí? Ele explicou, eu falei, tá. Resumindo, quanto tempo eu tenho de vida? Hoje, estimativa, blá, 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 de 5 a 10 anos. Eu falei, não, tu tá de brincadeira que eu tenho de 5 a 10 anos. Eu falei, tô grande, velho. 5 a 10 anos, tava morto 3 meses, 2 meses, eu tenho 5 a 10 anos. Eu torci, eu agradeci por ter câncer de medula óssea. Aí você vê a importância do significado que a gente atribui às coisas que acontecem na nossa vida. Esse é um aprendizado muito legal que quem tá vendo pode começar a praticar. Na minha opinião, não existe bom ou ruim o que acontece a gente. Tudo se trata do significado que você cria. Perfeito. Aquilo que você acreditar, fica tranquilo que vai acontecer. Não esquenta a cabeça não, tá? Fica bem de boa o que vai acontecer. Então eu criei um significado bom. Por quê? Porque eu tava morto. Então, a partir dali, eu fiquei uns 4 meses com a certeza que eu tinha câncer de medula óssea. E aí, realmente, eu vivi mesmo pensando como um doente de câncer. Até que aos 45 do segundo tempo, quase 4 meses, retiraram um pedaço da minha costela. O doutor, eu fui encaminhado por um oncologista especialista em tumor ósseo. Esse já não fazia mais sentido. Era uma outra especialidade. E ele confirmou que achava que era isso. E a partir disso aí, a gente fez uma bateria de exames. E aos 45 do segundo tempo, a gente fez uma biópsia da minha costela. E eu lembro que quando saiu o resultado, ele falou assim, ó. Se não for câncer, você ganhou na Mega Sena. E a melhor coisa que pode ser, só tem uma coisa, que é a melhor do mundo. Torce pra que seja. E eu perguntei o que era. Displasia fibrosa. Abriu o laudo. Displasia fibrosa. Caramba. E aí foi onde começou uma nova vida e um novo recomeço. Eu comecei a entender que Deus me deu uma nova chance. E eu não podia desperdiçar vivendo uma vida que não valeria a pena. E aí, como é que faz isso? Você não tem nem ideia de como começar. Eu comecei a entrar em depressão, não conseguia mais ir pro escritório, porque eu perdi a vontade de ir para lá. Obviamente, eu mudei a forma de ver o mundo. E aí, eu comecei a entender sobre o mundo do desenvolvimento humano, sobre performance, eu já estudava desde 2010. O meu hobby era comer marmita quando eu tinha condição de almoçar e ficar vendo vídeos de ozônio, suplemento, nutrição, biologia, neurociência. Isso em 2010. O meu hobby era este. Não me pergunta por quê. O meu sócio chegava e via eu vendo essas paradas, né? Não, tu é completamente louco, irmão. O que tu quer vendo essas paradas aí? Não faz sentido nenhum. Eu falei, cara, me deixa em paz aqui, porque o negócio é doido. E eu ficava muito apaixonado pelo mundo da performance, pela suplementação, pelos hormônios. Como é que funciona esse ecossistema que a gente quase nunca olha pra dentro. E aí, entrei no mundo do desenvolvimento humano. Cara, mas pera que eu não tô preparado para essa quantidade de informação. Eu tô ainda aqui no milagre de você estar vivo, cara. Sim. Porque, cara, como é fácil a gente se perder, né? Como é fácil a gente achar que a gente é eterno, achar que o tempo não passa, achar que não importa como eu vou lidar com esse dia, afinal amanhã eu vou ter um outro igual. A gente esquece que a gente é mais frágil, infinitamente mais do que a gente imagina. Nós somos muito frágeis. E a vida passa rápido. E Deus o tempo inteiro nos dá indícios de que a gente tem que melhorar. Alguns passos, algumas direções. Só que a gente insiste em cegar e não enxergar. E faz parte. Às vezes a gente não tá pronto e tá tudo bem. Mas a gente vive como se não fosse morrer. Só que a maioria das pessoas aí, não digo a maioria, acho que é muito forte, mas muitas pessoas, assim como eu, já estava morto. Só que andava como se fosse um morto-vivo. É a realidade, infelizmente. A gente vive num ritmo hipnótico, automático, que é difícil a gente sair da bolha. Aí entra
mentores, entra você se conhecer. Existe uma expressão na filosofia que é quanto mais dentro, mais fora. Para mim, essa é a chave. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu olhar, mais eu entender, mais eu conquisto ali fora o que eu desejo. Então, eu fui fazer isso aí. Eu comecei a olhar para dentro. E como é que fica a tua vida depois do ponto que você, tipo, acreditava que estava morto e daqui a pouco você descobriu que você tem uma vida inteira pela frente, né? Como é que você passou a olhar para as coisas e até, sei lá, tipo assim, para um domingo à tarde, né? É fácil a gente esquecer do que aconteceu, viu, Thiago e Léo? É muito fácil. Eu tenho que estar o tempo inteiro sob estado de vigília para eu não esquecer isso. O que realmente importa na vida. Dinheiro é muito bom, eu só me dou muito bem com dinheiro, mas ele não pode ser... eu não posso ser escravo dele. Ele tem que ser o meu escravo. Então, se a gente não tem muito bem setado, a gente se perde, mesmo passando pelo que eu passei. Então é um processo constante de vigília, para que a gente não volte ao status quo de antes. E aí eu comecei a ver um mundo diferente, comecei a me questionar mais do que nunca, Thiagão e Léo. O que eu quero para minha vida? Para onde que eu vou? Qual é o sentido? O que eu vim fazer aqui? Por que Deus me deu essa segunda chance? É assim que eu enxergava, e tá tudo bem quem não enxerga, mas é algo como eu enxergava. E eu comecei a buscar. E aí, quando tu busca, principalmente quando tu faz as perguntas certas, as respostas certas também aparecem, né? Então, como dizia Elon Musk, né? Segundo ele, foi o maior aprendizado que ele teve quando jovem, foi saber fazer as perguntas certas, porque quando tu faz a pergunta certa, tu encontra a resposta certa. Então, eu comecei a fazer as perguntas certas. E eu comecei a encontrar as respostas. Onde? Dentro do desenvolvimento humano. Dentro das formações, dentro do conhecimento. E aí eu comecei a entender que eu tinha um caminho para seguir. Que eu podia fazer algo grande, diferente da advocacia. Que a advocacia tinha sido só um processo que eu precisava passar para construir quem eu sou hoje. Que a advocacia não era o fim. Eu achava que ela era o meio e o fim. Só que a advocacia era só o meio. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a fazer as formações. E teve algum acontecimento, algum fato específico que fez você dar uma mudança mais rápida entre a advocacia? Teve. Eu quase... Além desse? Sim, mas eu vou dizer o ponto de virada. Mas teve algum mentor? Boa, é isso que eu vou dizer. Boa. A pergunta é bem interessante. Como eu estava perdido, eu não sabia para onde ir, eu não tinha ideia do mundo do desenvolvimento humano. Esse mundo, né? É muita informação. É muita. E existe dois mundos separados que caminham completamente juntos. O da performance de alto nível e o do desenvolvimento humano. Ter saúde não é sinônimo de performance. Ter performance não é sinônimo de saúde. São dois pontos completamente diferentes que eu mostro para quem está junto comigo. Qual é a métrica que você tem para dizer que você está no seu máximo? Me explica. Cadê a métrica? Não tem. Geralmente a pessoa não tem. Então o meu papel é fazer essa conexão para dar métricas do porquê que o Thiago ele pode performar 10 vezes mais do que ele já performar hoje. Mas Lincoln, eu já faço tanto dinheiro que eu nunca imaginei. Não tem problema. Quem é que me disse que você não pode faturar muito mais do que você fatura hoje? Então, eu comecei a entender este mercado de performance e desenvolvimento humano quando aconteceu esse fato e eu quase fui um jogador de pôquer profissional. Quase me tornei um jogador de pôquer profissional na época do escritório. Quando eu comecei a atrapalhar a minha performance no escritório, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou pro pôquer, ou eu fico no escritório. E aí eu acabei decidindo ir pro escritório. Só que um cara que era muito forte no pôquer, ele foi pro mundo do desenvolvimento humano. O Goff. Exato. O Goff, eu vi a construção. Não. Eu conheci a construção do Goff, ele era um cara que eu não conectava em hipótese alguma. Eu achava ele um jogador mediano, não gostava das análises de mão dele, eu não conectava com o Goff em hipótese alguma. Só que o Goff, ele mostrou resultado. Ele começou a crescer muito nos limites altos e ele começou a se destacar. Começou a ser centro de notícia de grandes revistas do mundo inteiro, considerado até por algumas revistas o melhor jogador de alto nível, né, de high stakes, de limites altos do mundo. Não tinha muita métrica para poder mensurar, mas era o que tinha, né, no mercado na época. E ele começou a se destacar muito. E quando ele veio para o mundo do desenvolvimento humano, ele disse o porquê que isso aconteceu. E eu, opa, tem alguma coisa aí. E ele abriu a minha cabeça. E o mais importante do que o Goff fez, eu tive a oportunidade de fazer mentoria com ele, individual, o que mudou muito a minha forma de pensar, porque ele tem uma mentalidade diferente. Ele pensa à frente, ele é um cara muito diferente, disruptivo. E aí ele abriu a minha cabeça para alguns pontos e ele, graças a Deus, me indicou o Rodrigo Cardoso.
onde eu comecei a entender mais sobre o mundo do desenvolvimento humano. O Rodrigo Cardoso foi o start para que eu entendesse mais sobre crenças, autoconhecimento, identidade, enfim, bloqueios, sabotagem, tudo isso que impede hoje um empresário, um atleta de performar em alto nível, né? Ali eu comecei a virar minha chave, comecei a entender esse mercado, entrei de cabeça e ali começou a construção para que eu tenho hoje, né? E beleza, você entendeu todas essas ferramentas que ajudam a desenvolver performance e tudo mais. E como é que você começou a ir pro esporte? Como é que você começou? Porque você entendeu, cara, importantes atletas, né, cara? Sim. Tipo, você é muito bem posicionado nesse segmento. Como é que você conseguiu chegar lá? E qual foi a tua estratégia para construir essa carreira? Legal. Eu comecei a atender pessoas logo que eu fiz a minha primeira formação. Eu fiz a primeira formação em coach, que era mais fácil, era mais rápida, era que eu tinha mais fácil acesso. E no primeiro, no segundo dia de formação, que eram 5 ou 6 dias, eu já vi que era algo muito legal, muito massa, que poderia trazer um valor absurdo para o meu cliente, só que eu já vi que era algo muito limitado. Porque eu queria, e até por entender um pouco de performance, o ser humano é muito complexo. O ser humano é muito complexo. Então, eu já comecei a entender que ferramentas de coaching e perguntas, que eu acho que a coisa mais poderosa do coaching são as perguntas que a gente aprende a fazer, não era o suficiente para eu chegar onde eu gostaria. Então eu já comecei a buscar outras fontes, outras formações. Eu comecei a olhar para outros ares e eu comecei a ir buscar PNL, hipnose, comecei a buscar as fontes dos melhores do mundo, comecei a estudar com eles, comecei a entrar para o mundo da filosofia, coisa que eu sempre amei, entendi que ela também tinha como aplicar a filosofia à performance, fui para o mundo da psicanálise, entendi que dava para buscar a psicanálise. Aí eu entendi que todas as formações são maravilhosas, mas todas elas são muito falhas quando a gente lida com o ser humano. Porque eu comecei a entender que eu estava desbloqueando a pessoa, ajudando ela a performar, expandindo a mentalidade, trazendo resultado para ela. Só que aí, depois que o cara tá com a cabeça em alto nível, ele se desbloqueou, o hormônio dele continua errado ainda. O hormônio dele continua para baixo. A texto dele tá lá embaixo ainda. Como é que faz? Toda essa cadeia hormonal tá performando ruim. Claro que a gente sabe que o estilo de vida, mudança de mentalidade, vai desencadear em bons hábitos que vai melhorar todo o ecossistema. Mas tem coisas que quem quer jogar o jogo da alta performance de verdade, só alimentação, só estilo de vida, tu vai estar limitado. E você vai ter que saber qual é o jogo que você quer jogar. Simples assim. Então eu comecei a entender que, por mais técnica de PNL, hipnose, psicologia positiva, neurociência, por mais que eu tenha formações e formações e formações, a gente está falando de ser humano. Então eu não posso levantar uma bandeira. Você é filósofo? Não, eu não sou filósofo. Você é psicanalista? Não, tampouco. Você é master coach? Você é hipnoterapeuta? Você é PNLista? Não. Esquece, cara. Você é neurocientista? Não. Esquece. Isso são só títulos. Eu não sou isto. Eu sou o que o meu cliente precisa que eu seja. Mais importante do que eu levantar um rótulo daquilo que eu entrego, de uma formação, de uma ferramenta, que hoje existe uma briga eterna, né, entre os profissionais de quem é mais importante, quem precisa disso, que né, um mete pau no outro, né? Eu sei que isso não é generalizado, mas isso é muito presente. Eu já formei mais de 100 pessoas que quiseram aprender comigo, pessoas com PhDs, com vários mestrados. Então, eu tô por dentro desse mercado. Eu comecei a ver que isso era uma coisa que não fazia sentido para mim. Sendo que todas as formações, todas as bases e ferramentas são importantes. Só que, na minha opinião, todas elas são falhas. Para mim, o conjunto é o que mais faz sentido. Então, eu comecei a desenvolver o meu método para conseguir entender o que realmente o meu cliente precisa. Aí eu fui para a ciência, hoje eu tenho 4 artigos publicados nesse momento, amanhã já vai ser muito mais, já estou com mais 4 em confecção para ser publicado, atrelado ao que eu acredito, ou seja, eu fui para o mundo da pesquisa. Hoje eu sou pesquisador de esporte, membro do Comitê Científico da Ciência Latina, membro de outros comitês científicos aí também. Então, assim, estou muito forte, fui convidado agora para ser talvez o orientador internacional de neurociência de uma faculdade, atrelado ao esporte. Fui convidado para uma outra faculdade para ser o membro internacional, aí, o cabeça do curso de performance esportiva de uma outra faculdade. Por quê? Porque eu fui para o mundo da ciência. Eu entendi que a ciência ela é muito importante para validar os conceitos que estão na minha cabeça, já que para a ciência, case de sucesso não vale de nada. O que vale é como que eu cheguei lá, de onde é que eu tirei essa ideia. Então eu comecei a buscar
este mecanismo, né, científico para atrelar ao que eu faço, para construir um ecossistema que entrega aquilo que o cliente precisa. Caraca, animal, cara. E, Lincoln, assim, dos atletas que você já treinou, o que você considera que foi o teu maior desafio, ao mesmo tempo, assim, o maior impacto ou transformação que você viu na vida da pessoa? Todos são cases assim. Tá, mas assim, um que, tipo, você fala, velho, esse cara aqui não tem jeito. Vou te falar. Quanto tempo a gente tem agora ainda? Temos bastante tempo, relaxa. Tem tempo. Eu vou falar um case, então, que foi o divisor de águas na minha vida, que fez hoje eu sair de louco para um cara que tem condição de entregar um resultado interessante para o cliente. E respondendo a pergunta do Léo ali, que talvez tenha ficado no vácuo, porque eu entrei num outro caminho, eu testei o meu método, testei a minha forma de trabalhar com várias pessoas. Só que eu sou o cara do esporte, eu sempre amei esporte, sempre amei futebol. Desde criança eu assisto jogos da Premier League, jogos da La Liga. Esse era o meu hobby, ver lutas do UFC, do Pride, antes do UFC, e assistir futebol europeu. Muito futebol europeu. Era o que eu mais amava fazer final de semana no meu hobby, além de estudar sobre performance, por mais louco que seja. E quando eu atendi vários tipos de pessoas, eu vi que o esporte, o atleta de elite, o de alto rendimento mesmo, que uma coisa é atleta de alto rendimento, outra coisa é atleta de elite. Nem todo atleta de alto rendimento é de elite. Ele não chegou ainda na elite. Mas todo atleta de elite é de alto rendimento. Então, o meu sonho sempre fora estar ao lado dos melhores do mundo. Então, por que não eu estar atendendo os melhores do mundo de algumas modalidades esportivas? Comecei no jiu-jitsu, fui para alguns atletas olímpicos, dos olímpicos eu fui para o UFC, e do UFC hoje eu estou bem posicionado no mundo do futebol, porque eu queria estar com os melhores do mundo de cada modalidade. Então, o esporte de elite, ele exige resultado imediato. Tudo mudou no mercado. Hoje a gente está vivendo uma nova era. O próprio CEO do Google falou que a inteligência artificial é mais impactante, mais revolucionária que o fogo e a eletricidade. A gente está vivendo um novo mercado. E a performance também evoluiu. A medicina também evoluiu. Então, muitas técnicas que eram importantes, que traziam sentido lá atrás, hoje são importantes, mas não fazem tanto sentido para o mundo da alta performance, que é resultado imediato. O jogo tem que ser diferente. E isso foi uma colocação dos meus atletas que eu atendi, que falavam, cara, você é o quarto cara que eu atendo, que eu dou a oportunidade. Eu não consigo passar da primeira sessão. Por quê? E eu comecei a mapear. Mas por quê? Me fala, o que aconteceu? E eles me relatavam o porquê que eles não tinham paciência para estar sendo atendidos por um profissional que eles sabiam que precisavam. Ou seja, eu comecei a pegar feedbacks direto da fonte. Opa, o mercado mudou. Eu não posso continuar atuando da mesma forma que eu achava que daria resultado. Eu tenho que entender como pensa esse atleta para eu entregar o melhor para ele. E coincidentemente, Léo e Thiago se conectou com a minha essência. Eu sou um cara de resultado. Eu sou um cara que gosta de ter algo palpável. Eu sou uma pessoa que tem o foco na máxima entrega, na máxima performance de quem está comigo, seja empresário, seja numa palestra ou seja num atleta de elite. As conexões são as mesmas. Muda a esporte, muda talvez a empresa, mas cara, você é um atleta de elite, Thiago, do teu business. Você também. Simples assim. E por mais incrível que seja, as dores de vocês são exatamente iguais os caras mais hypados do mundo do esporte. É louco. Só muda hoje o profissional e a área do esporte. Mas aí, tipo assim, um desafio, fala. Foi o do Guilherme Costa. Eu conheci esse atleta em 2016, na verdade 2017, eu conheci ele no início de 2017, e o Guilherme era atleta, ele é atleta de natação. Na época o foco dele era 1.500 metros nado livre, ou seja, ele nada a prova mais desgastante da natação, faz 30 voltas na piscina, e ele tem que fazer o menor tempo possível esses 1.500 metros. É a prova hoje que o Brasil está muito carente, porque é uma prova muito difícil de você ter a resistência mental e física, e o Guilherme tinha talento para isso. Ele tinha nadado em 2016, as datas é importante gravar. Em 2016, ele tinha nadado o brasileiro, tinha sido campeão brasileiro com 15,14. 15 minutos e 14 segundos, ok? Uhum. Quando eu fui contratado, era para ele ir para as Olimpíadas de 2020, que foi adiada por conta da pandemia. Qual era a minha meta? Simples, curta e objetiva. Levar ele para as Olimpíadas nos 1.500 metros nado livre. Fizemos todo o approach com a equipe, empresários, atleta, família, técnico, porque eles entenderam lá atrás que era importante o Guilherme trabalhar
a parte mental para chegar num patamar mais alto. E o mais louco de tudo é que eu fiz uma entrevista com várias outras pessoas, era um processo seletivo. Eu não entendia nada de natação. Zero. Eu não sabia nem o que era nado crawl, borboleta, nada. Eu mal sabia nadar, pra vocês terem uma noção, tá? Eu não sei nem boiar até hoje. A minha esposa, a Julia, tira onda de vir que eu não sei boiar. Eu não sei boiar. Essa é a real. Mas eu deixei isso muito bem claro. Sempre fui transparente. O Guilherme, pelo que eu tô entendendo, não precisa de um cara que entenda de natação. Ele precisa de uma pessoa que entenda de um outro conceito, que é olhar pra dentro e extrair o melhor dele. Se é isso que vocês precisam, que é o que eu acredito, eu tô pronto. Passamos um processo, começamos o trabalho em, acho que 16 de março de 2017, 3 meses depois que ele nadou o brasileiro e venceu, com 15,14, a gente começou um trabalho. Eu perguntei, o que tu espera pros próximos dias? Eu tava presencial com ele. Vai ter uma competição daqui 15 dias, ela não vai ser importante, talvez eu não nade, não tem validade, não tem importância, relevância nenhuma, e não sei o que vai acontecer. Mas um prazo, assim, tempo, o que tu acha que tu vai estar pronto para fazer? 15,26 mais ou menos. Por que 12 segundos acima do teu melhor tempo há 3 meses atrás? Porque eu vou estar sem polimento, que é sem o descanso necessário. Eu vou estar totalmente cansado, porque vai ser uma semana de bateria de treino intensa, nadando 10, 15, 17 quilômetros por dia. Então é uma prova de muita resistência, os 1.500, tem que trabalhar muita resistência, diferente de provas, né, de tiro curto. E aconteceu que eu entendi qual era o objetivo dele para essa competição, que talvez ele não nadasse, validei com o técnico, era isso aí, 15,24, 15,26, por conta, né, de todo o cenário que estaria envolvido com ele. E eu cheguei e falei o seguinte, ok, vamos trabalhar, e começamos o trabalho, e deu alguns dias, eu entendi que o Guilherme era um cara fora da curva. Eu fiz o trabalho de mapeamento de performance, de comportamento, de mentalidade, fui colhendo dados, e fui entendendo que ali tinha algo a ser explorado. Ele era um guri diferente. Conversei com o técnico e perguntei, faz sentido que esses treinos que ele faz é muito doido? Esses dados que ele tem ao final de um treino extenuante? E o técnico confirmou. Realmente é um número muito expressivo, que o Guilherme é muito fora da curva. E eu comecei já com uma mentalidade um pouco, né, diferente, pensando à frente, vamos desafiar esse moleque. Vamos botar uma meta bem desafiadora. E eu entendi que o recorde brasileiro era 15,11 na época, e ele tinha 15,14, e o recorde sul-americano era 15,8. E eu falei, Gui, anota aí. Pegou o papel e botou primeira meta do processo e tal, 15 pontos. Aí quando ele falou, e aí, quanto é que eu boto? Bota 0,8. Ele, 0,8? Como assim 0,8? Falei, 0,8, cara. Não, mas aí eu vou bater o recorde sul-americano e brasileiro. Eu falei, mas é isso mesmo, brother, vamos lá. Ele, não, porque isso aí é um tempo que eu vou fazer daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei, não, eu não perguntei. Eu só quero que você coloque a meta aí pra gente trabalhar em cima dela. Esquece o como, meu amigo. Vamos trabalhar no que tem que ser feito. O como é depois, o como limita. Esquece essa parada. Resumindo, 5 minutos depois, ele não conseguia escrever o 0,8. Porque, na cabeça dele, era impossível. Ele atingir. Impossível. Porque não é humanamente plausível uma pessoa naquelas condições nadar para 15,08. Não tem como. É uma meta lá para frente. Por quê? Porque tem que ser seguido o processo, ponto. Consegui fazer com que ele colocasse. Obviamente que deu ruídos lá dentro, né? Eu não entendia de natação. Botar uma meta insana como essa, beira a loucura, beira a insanidade. A galera dava risada, tirava a onda do Guilherme. Agora eu quero ver. O apelido dele é cachorrão, né? Quero ver, cachorrão, como é que vai fazer isso aí agora com a pressão em cima de ti, né? Jogou o chapéu, agora vai ter que buscar, mas tirando onda, literalmente brincando, porque era impossível de acreditar que isso aconteceria. E tá tudo bem. Um dia eu peguei ele brincando com a meta, meio que assim, tirando sarro, que era uma meta impossível, que, tipo assim, cara, o Lincoln não sabe o que tá fazendo. Aquilo me deixou, obviamente, muito irritado, mas eu entendia o porquê que ele estava fazendo isso, sistema de proteção e tudo mais. Defesa, tá tudo certo, hoje eu entendo, né? Naquela época também eu já tinha entendido, e eu falei, cara, se tu acha que a meta tá difícil, então agora a gente vai aumentar essa parada. E o que aconteceu? Eu peguei a minha mão, peguei a caneta, fui na geladeira que tá lá, eu tenho o papel dessa meta, é muito legal, tem a foto, e risquei o 8 e botei 0,5. O que era difícil agora ficou infinitamente mais. E eu perguntei pra ele, e agora? Aí, acabou, né? Aí, tipo assim, o que já era loucura, virou ainda mais loucura.
Porque não existe a possibilidade de fazer isso aí. Foi difícil de conseguir me manter na própria equipe, porque a mãe dele, alguns anos atrás, me falou que eles perderam noites de sono porque não sabiam como me desligar da equipe. Porque na cabeça deles eu estava mais prejudicando do que ajudando o atleta. Você era louco. Exatamente. Porque totalmente plausível. Não entendo de natação. Uma meta que vai ser para daqui a 2 anos, o cara vem com agora e bota essa esperança nele, é normal. Imagina a expectativa de nadar para 15,25, 26, 24. E eu faço ele acreditar que é possível bater 15,05. Eu tô prejudicando o atleta. O que aconteceu foi que ele caiu para nadar. Chutem quanto foi o tempo que ele fez. Diz o número aí. 15. Vamos analisar o contexto, tá? 15 ponto... Não analisa o que eu falei, analisa o contexto da realidade. 15,20. 15,18. Legal. Ele conseguiu cravar os 15,05. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Nem se ele fizesse 14,55 seria tão impressionante quanto cravar os 15,50. Os 15,05. Como? Ele já estava pronto, Thiago e Léo. Só faltava virar a chave. Não fui eu que fiz isso. Ele já estava pronto. Ele só precisava entender que era possível fazer isso aí. Caraca. E a partir disso, eu passei de louco para um cara, para gênio. E aí a coisa começou a acontecer. Porque eu pensei, se com pouca formação, com pouco conhecimento e pouca experiência isso foi capaz, o que eu sou capaz de fazer, de ajudar quando eu tiver mais experiência e mais formação? E o mais interessante de tudo isso, sabe o que é? É que essa é a nossa vida, cara. Essa é a nossa vida. Quantos empresários, empreendedores que estão vendo esse podcast já estão prontos para explodir, mas estão presos na sua mentalidade? Quando eu tô numa reunião de estratégia na segunda-feira e eu puxo a barra pra cima, você fica feliz comigo ou você fica com raiva? Cara, você tá fazendo seu trabalho, né? Boa pergunta, boa resposta. Porque o tempo todo os caras falam assim, não, vamos passar mais. Não, vai ficar muito puxado. Eu falei, não. E assim, e eles, tipo assim, e eu bato muito isso. Não é que eu quero subir a meta. Minha preocupação não é subir a meta. Minha preocupação é gerar desconforto. Perfeito. Porque se a gente está buscando conforto, a mentalidade está errada. Perfeito. Se a gente está subindo, quero que seja um pouquinho de nada. E sabe o que é o mais difícil na minha área, Thiago? Vou ser bem sincero. E Léo, qual é a métrica para saber que o Thiago tá louco? Qual é a métrica para saber que nós estamos performando no nosso máximo nível de excelência? Qual é? Não existe. Acho que isso é o mais desafiador. Esse é o maior desafio. É mostrar que não importa se o meu atleta ganha 1 milhão por dia. O 15,5 é coisa de maluco, cara. Você tirou 20 segundos do cara, velho. Não existe isso aí. Não dá. Ou seja, qual é a métrica? Quando chega um atleta que o dinheiro para ele não é problema, ele já zerou o game da grana, que geralmente é o atleta que eu atendo de alto nível, já atendi mais de 29 atletas que vestiram a camisa da seleção. Quando chega até mesmo um empresário que quer performar mais, o que eu faço? Qual é a métrica que você está no seu limite? Mas eu faturo 5 milhões por mês de salário. Ok? Qual é a métrica que você não pode performar num mais alto nível ainda? Eu já faturo, como empresa, 40, 50 milhões por ano. Legal, massa, parabéns. Qual é a métrica que você não está faturando 20% do teu potencial? Já diziam os hindus, a gente vive num potencial X sobre 100. Geralmente, a gente está sempre aquém do que a gente realmente pode. Nosso potencial é tão ilimitado que a gente pode ousar, sonhar, que a gente provavelmente nunca vai chegar no nosso máximo potencial. Só que quando você tem métricas, você tem dados, o que geralmente as pessoas não têm, a gente consegue mensurar. O que é passível de mensuração é passível de melhoria. Hoje as pessoas analisam a performance de uma forma muito superficial. Elas defendem a tese que é só mental. Ok, a mente está presente em todas as decisões, mas nem tudo é mental. Porque não adianta eu trabalhar a mente do cara se o cara está com todo o contexto destruído por trás. A mente é o efeito, mas não a causa. Tem atletas que a última coisa que eu faço é trabalhar a parte mental. Por quê? Porque todo o ecossistema do cara está destruído. E a mente dele está destruída por conta do ecossistema. Se eu ajusto isso, ajusto aquilo,
Ponto. E eu não preciso ser um excelente médico que entende de biologia, de hormônios, para poder ajudá-lo. Eu preciso só conhecer o melhor médico disso para ajudá-lo. Esse é o meu papel. Eu trabalho como um estrategista de performance. Por isso que hoje eu não tenho nenhuma denominação porque eu faço. Porque o meu trabalho ele é tão amplo e é olhar um ecossistema tão profundo que vai muito além do mental. Beleza, preparador mental, mentalidade, é porque eu tenho que ter uma forma de me apresentar. Mas até hoje eu não consigo entender realmente o que eu literalmente faço. Agora, você percebe que tem uma mentalidade diferente nos atletas de alta performance? Sem dúvidas. Mas o que você nota, assim, quando você conversa com, sei lá, tipo, o cara que dirige o Uber, a moça da padaria, a moça que cuida da tua casa com um atleta desse? O que é a chave ali de diferente? A chave é a capacidade. Eu poderia falar muitas informações, mas o que vem na minha cabeça inicialmente é a capacidade do atleta de transformar um desafio em uma potência. Simples assim. Enquanto, por exemplo, alguns atletas que não conseguem estar no nível máximo de excelência, mesmo com muito talento, e cada vez mais no futebol a gente vê hoje atletas talvez mais talentosos que Neymar e outros grandes nomes do mercado vivendo no anonimato, muito se dá pelo fato dele não conseguir canalizar a energia do que acontece pro lado bom. A gente pode entrar em filosofar aqui horas, dias, sobre questão cultural, sobre questão de oportunidade, e tudo vai fazer sentido. Tá tudo certo. Mas hoje eu entendo que a capacidade do atleta de conseguir transformar um desafio e fazer algo que seria básico, de forma consistente e duradoura por muitos e muitos anos, sem perder o entusiasmo, esse é o jogo. Existem 3 tipos de sentimentos, de ações que mudam o jogo do atleta: a motivação, o entusiasmo e a positividade. Quando você conecta essa tríade, você tem alguém de altíssimo nível performando por muitos anos. A motivação ela é cíclica, a gente vai precisar dela, só que não dá para esperar estar motivado para fazer o melhor todos os dias. Não tem como, isso não existe, isso é uma falácia. O entusiasmo, ele é extremamente importante, porque imagina Mozart, imagina Picasso, pessoas que construíram algo grande, perdendo o entusiasmo durante o seu legado. Ele não estava motivado, mas o entusiasmo sempre permaneceu. E a positividade, ela entra como algo incrível, que vai criar um significado diferente aos desafios que a gente encontra. Então, um atleta que conecta essa tríade, para mim, é um atleta que está sempre performando acima da média. Essa capacidade de fazer o básico, o feijão com arroz, muito bem feito durante anos a fio, sem perder o entusiasmo, a motivação, perdendo de vez em quando e sabendo como usar a positividade, diferente da autoajuda barata, que hoje está banalizada com a própria gratidão, né? Eu não tenho resultado na vida, mas tá bom, pelo menos eu tô vivo, né? Então a gratidão foi banalizada, infelizmente. E não sei se você já viu, né? Mas quando você pega o TikTok, né, o algoritmo e o app do TikTok é diferente, tá? No Brasil e na China, tá? No Brasil, o que você vai ver? Dancinha, pegadinha, coisas que vão fazer pra te distrair, pra te deixar ali perdido. Na China, o que aparece pro chinês, pro jovem, é empreendedorismo, educação, esporte. O cara tendo disciplina no esporte. Por quê? Porque eu crio um negócio que está na mão das crianças, que eu vou criar uma legião de idiotas. Aí você vai para a escolinha de uma criança hoje em dia, não tem mais a medalha para o 1º, 2º e 3º lugar. Todo mundo que correu ganha a medalhinha. Parabéns. Você não precisa se esforçar. O que a gente está fazendo? A gente está preparando a pior geração de todos os tempos. Que vão ser pessoas sem resiliência, que não têm competitividade e que não acredita que o importante é vencer. Acredita que o importante é participar. Perfeito. Concordo com tudo que tu tá falando e a minha resposta, ela conecta com o que você falou. Quando eu falo que um atleta que se destaca é aquele que efetivamente consegue fazer o básico, o feijão com arroz, de forma consistente durante muitos e muitos anos, bota dentro desse caldeirão resiliência, competitividade. Hoje, uma pessoa sem ser competitiva, ela é uma pessoa sem alma. Isso serve também para o mundo dos negócios. Por incrível que pareça, existem muitos atletas que não são competitivos. É louco isso. E eu estou falando de atletas de altíssimo nível. Infelizmente. Quando a gente consegue virar essa chave da competitividade, a gente consegue botar um elemento ali dentro para que ele consiga. E a competitividade, ela é treinável. Tem uma frase do Gui, o meu amigo, que fala, né? Nós não nascemos sabendo, nascemos nascendo.
Então a gente nasce nascendo. Então a gente tem a capacidade de aprender ao longo da vida. Obviamente que tem coisas que não vão fazer sentido para mim, pela minha idade, pelo caminho que eu construí, mas o que é impossível, né? O que eu não consigo aprender? Hoje, se vocês estudarem a vida dos super-humanos, que não são nem conhecidos, como o Ian Walsh, né? O cara que hoje projetou o Tolkien, que é talvez um dos idealizadores do Tolkien, de fazer pegar onda com o jet ski. Mandy Krugenschuk, né, uma das recordistas mundiais aí de mergulho profundo com nadadeira e sem nadadeira, você começa a entender que, literalmente, o que é impossível está muito conectado a outros fatores do que algo realmente concreto. A própria história do Roger Bannister, né, cara? Perfeito. Foi o primeira primeiro milha. cara a correr uma milha quantas? A história dele é incrível, né? Porque foram necessários mais de 30 anos de esforço coletivo para que o Roger Bannister, para que fosse quebrado a primeira milha em menos de 4 minutos, correr a primeira milha em menos de 4 minutos, para simplesmente, alguns meses depois, o nome dele esqueci, canadense, se eu não me engano, esqueci, que bateu o tempo do Roger Bannister, se não me engano, em 2 segundos. Poucos meses depois, 30 anos de esforço coletivo para alguém bater. Foi lá uma pessoa que entendeu. Opa, o Léo fez? Não, mas se o Léo fez, eu também posso. E ele bateu o recorde 2 meses depois, se eu não me engano. Pouco tempo depois, estudantes de ensino médio estavam percorrendo a primeira milha em menos de 4 minutos. O desafio, ele continuou mesmo. Correr uma milha em menos de 4 minutos é uma milha em menos de 4 minutos. O que mudou? A forma de enxergar o desafio. Não, e os cientistas falavam que era fisiologicamente impossível. Quem corresse e chegasse lá, teria, em vez de glória, louros, dinheiro, um caixão funerário esperando lá. Porque para a ciência, era biologicamente, fisiologicamente, impossível bater aquele tempo, na medida dos cálculos, né? A pessoa morreria, entraria em algum tipo de colapso. Ou seja, o que é impossível. E o mais interessante é que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de acreditar que algo é possível ser feito quando ninguém mais fez. E entra numa questão muito lógica, entra numa questão muito mental. E uma das primeiras pessoas a descobrir isso foi Edmund Jacobson. Em 1930, um professor de Harvard entendeu que imaginar-se erguendo os objetos desencadeava os músculos envolvidos naquela atividade. Ou seja, o seu cérebro entendia que aquilo estava acontecendo, seus músculos eram ativados. De lá para cá, milhares e milhares de pesquisas comprovam o poder do processo de visualização. Por que muita gente não acredita e por que isso banalizou? Porque geralmente as pessoas não se aprofundam e porque não sabem como fazer. Porque qualquer um que sentar a bunda na cadeira e estudar vai entender que o processo de visualização é muito, mas muito mais poderoso do que a gente imagina. Então, quando a gente começa a imaginar algo como possível, aquilo que não era impossível, Tiagão, vamos triplicar a tua meta, vamos botar ela para tanto. Só o fato dele não bloquear essa possibilidade já aumenta a possibilidade dele conseguir conquistar. E mesmo que ele não consiga bater a meta, sabe o que é o mais maravilhoso de tudo? É que ele vai ter encontrado inúmeras formas de não fazer e inúmeras formas para melhorar outros aspectos dentro da empresa dele. Claro que a gente tem que ter uma inteligência e não começar a fazer coisas que beiram a insanidade. Daí eu me corrijo, né? O que é insanidade? É paradoxal demais. Porque quando tu entra para esse mundo da elite e de conquistas sobre-humanas que desafiam a lógica e a ciência, o teu cérebro meio que começa a bugar. Porque o que é o limite para vocês? Por que vocês não estão infinitamente melhores do que vocês já estão hoje? O que falta? Essa pergunta, ela é muito incrível. E quanto mais tempo você dedica para isso, mais resposta vocês acham para conseguir quebrar esse paradigma aí. Na NASA, tem um pôster pendurado na parede que está escrito assim: aerodinamicamente, o corpo de uma abelha não é feito para voar. O bom é que a abelha não sabe. Aí ela voa. Sensacional. Isso lembra muito a história de um conto que eu acredito que não é real, mas acho que cabe o aprendizado. 2 meninos caminhando num lago com gelo, né? Tá, por conta da temperatura. Tem um lago embaixo, mas tem ali aquela crosta de gelo. Automaticamente um dos meninos cai, porque pisou, são irmãos. Ele cai porque tinha uma parte do gelo mais sensível, né? Mais fina. E ele caiu.
Quando ele caiu, automaticamente ele começou a nadar desesperadamente para tentar sair do buraco. O irmão mandava ele vir para cá e ele não enxergava, porque não tinha como ver direito por conta do gelo. E conforme ele ia se afastando, o gelo ia ficando mais grosso. O irmão, desesperado, começou a cavar com as mãos, com tudo que ele podia. Ele deu tudo que ele tinha para conseguir tirar o irmão dali. Pegou objetos que estavam próximos e ele continuou fazendo com as mãos. E ele fez isso por um tempo, até que o irmão ficou apagado debaixo d'água. Mas chegou uma hora que ele chegou num nível tão fino que ele estava conseguindo já romper o gelo para tirar o irmão de lá. Viu uma pessoa passando, chegou lá. Entendeu o que estava acontecendo. Obviamente, um adulto com mais força, já estava com o gelo praticamente quebrado. Ele tirou a criança de lá e levou para o hospital desacordado. Felizmente, o menino sobreviveu e o médico perguntou como tinha sido a história e falou onde tinha sido e o que tinha acontecido. O médico morava lá perto e sabia de como era a espessura do gelo. Como pode esse menino ter saído de lá com vida? Não tem como, porque o gelo é muito grosso, né? Espesso. Tá certo? Espesso, né? É. Muito espesso. E aí o rapaz que tirou o menino de lá respondeu: porque ninguém disse pra ele que ele não conseguiria. Bravo. Por isso ele salvou o irmão. Então, pessoal, a gente vive num mundo onde, de forma consciente, inconsciente, por bem, por mal, sem querer ou não, a gente recebe estímulos o tempo inteiro para se limitar. Nossos pais, nossos amigos, nosso ambiente. O mundo, ele foi criado para que a gente não conseguisse performar em alto nível. Tudo é assim. Entra estresse, entra várias outras questões, cobrança por metas, e a gente vai perdendo performance naturalmente. Se a gente não usar todos os mecanismos que a gente tem, do desenvolvimento humano, da psicologia, da ciência, por exemplo, teste genético, hoje, que está super em alta, que eu já conheço há muitos e muitos anos, que vai analisar a tua fibra muscular, o teu DNA, o que você pode comer, o que você não pode comer. Esse alimento não é compatível com o teu DNA. Por mais que você ame esse alimento, seu paladar adora, só que o teu organismo repele. E isso está trazendo doenças, problemas neurológicos, falta de performance. Se você corta este alimento que está ali mapeado por um teste de DNA, você volta a performar num alto nível, ou começa a performar num alto nível de excelência. Então hoje, a medicina, comportamento humano, neurociência, tem muito, mas muito a nos ajudar para que a gente possa estar cada vez mais próximo do nosso máximo potencial. E quando você começa a estudar sobre as maiores mentes de alguns esportes desconhecidos, pouco conhecido no mundo num geral, você começa a entender que realmente a gente vive um mundo muito limitado, mesmo perante os nossos desafios. E o meu jogo, o meu trabalho é mostrar que quem está junto comigo pode muito mais do que hoje está fazendo. Não é fácil, mas é uma construção muito legal. É muito gratificante a gente ver casos como o do Guilherme acontecendo no mundo dos negócios, acontecendo no mundo de outros esportes também. É muito gratificante. O desafio é longo, é difícil. O preço que eu pago é um preço muito alto, não é um preço baixo, não, porque afinal eu decidi estar jogando esse jogo e tá tudo bem. Mas o mais importante é saber que existe um ser humano do outro lado, por trás do dinheiro, do sucesso, da grana, da mídia, da exposição, do salário. Existe um ser humano ali que também tem limitações, que tem medo, anseios e que precisa de ajuda. Então, conseguir se conectar com esse ser humano da melhor maneira possível, eu acredito que é um talento que Deus me deu, que eu lapido todos os dias para conseguir entregar o melhor para quem tá junto comigo. Cara, Lincoln, animal, cara. Que aula sensacional. E para você que acompanhou o Growthcast até aqui, a gente tem uma imersão. Inclusive, o Lincoln já palestrou nela. Que imersão. Chamada Imersão Growth Machine. Vou fechar minha agenda já. Durante 3 dias, você vai entender exatamente o que você precisa para implementar a máquina de vendas e levar o teu negócio para o próximo nível. Para você participar dessa imersão, o link está na descrição desse episódio. Aplica, tá? Aproveita. Se você sentiu aqui essa provocação de ir pro próximo nível, a gente tá te esperando. E o mentor tem esse poder, né? E assim, não vendendo o teu peixe, mas já vendendo de forma natural. Que eu gostei de você, que você é muito prático na entrega, né? Você é um cara que dá praticidade e conecta com a minha forma de pensar. Praticidade. Como que eu faço pro meu cliente atingir um nível mais rápido de excelência naquilo que ele quer, mais direto. Sem enrolação.
E você faz isso muito bem lá. Foi o que me chamou Obrigado, bastante cara. atenção. Obrigado. Lincoln, quem quiser trocar ideia contigo, qual que é a melhor rede, qual que é o melhor canal pra falar contigo? Acredito que hoje é o Instagram, né? @Lincoln, com LNN, L no final, Lincoln, N, mais um N de Nunes. Lincoln, LNN. Eu acho que ali a minha equipe vai dar sempre dando atenção. Às vezes lota ali, mas a gente tá sempre dando atenção pro pessoal que tá lá. E eu entrego conteúdo também quase todos os dias, dependendo da rotina que tá uma loucura, pra poder ajudar e contribuir com o pessoal. Boa. Galera, você que chegou até aqui, tira um print desse podcast, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, joga lá no Instagram, @thiago_reis.gm, Lincoln, LNN, no final. @LincolnLNN no final e Leonardo.alexandre.si. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente. Você tá ouvindo pelo Spotify? Dá 5 estrelas, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Quando a gente lançar um vídeo novo, você vai receber o aviso de primeira mão. Tá assistindo pelo YouTube? Deixa sua curtida, faz um comentário dizendo o quanto que esse conteúdo te ajudou. Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser Aproveita e avisado de comenta primeira aí mão. quem você gostaria de ver aqui no podcast. Quem você Boa. gostaria de ver aqui no podcast? Irmão, gratidão total. E vamos pra cima, galera. Acima. Obrigado, viu? Valeu, pessoal.